Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de hoje diz que aqueles que tinham se espalhado por diversas regiões por causa da perseguição que começou por ocasião da morte de Estevão, entre outros lugares, chegaram a Fenícia e a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. No primeiro momento, os Atos dos Apóstolos mostram que os discípulos de Jesus chegam a outras regiões da periferia da Judéia, da Samaria, e agora já começa a chegar em outros países, em outras nações: Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria. E o Evangelho começa a se espalhar como o Senhor tinha previsto, que os discípulos seriam testemunhas do Senhor até os confins da terra. Depois que a comunidade começa a crescer em Antioquia, Barnabé é enviado para poder instruir aquela comunidade, e diz que Barnabé era um homem cheio de fé, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem bom. Então era um homem que estava preparado para poder confirmar na fé os irmãos daquela comunidade que tinha nascido recentemente. Depois ele vai até Tarso, onde estava Saulo, e traz ele consigo para que eles possam dar uma boa formação para a comunidade de Antioquia, que depois virá a ser a comunidade missionária, a comunidade que vai enviar o próprio Paulo e Barnabé em missão, né? E diz que ali pela primeira vez os discípulos foram chamados com o nome de cristãos, ou seja, aqueles que têm a mesma crisma que Jesus, ou seja, aqueles que têm a mesma unção de Jesus. Então essa palavra acaba dando uma definição. Quem são os discípulos de Jesus? Não são só aquelas pessoas que se encantam com a palavra do Senhor e querem viver a palavra do Senhor. É mais ainda que isso. Além de estarem encantados com a palavra de Jesus e com a proposta do Senhor, são aqueles que têm a mesma unção do Senhor. Os Atos dos Apóstolos, que é chamado o Evangelho do Espírito Santo, porque ao longo de todo o livro mostra o Espírito Santo conduzindo a vida da igreja. O Espírito Santo é aquele que conduz a vida da igreja, porque conduz a vida de cada um dos discípulos do Senhor. A vida cristã é uma vida nos dons do Espírito Santo. A vida cristã é uma vida que tem os frutos do Espírito Santo, que vão fazendo amadurecer as próprias qualidades de Jesus na vida de cada um dos discípulos. Essas qualidades de Jesus que são as virtudes cristãs, né? Então também nós somos chamados a viver assim, a deixar que o Espírito Santo
venha produzir esses frutos de Deus na nossa vida. No Evangelho, Jesus vai dizer que muitos não são capazes de ouvir a sua voz, porque não são as suas ovelhas. Repete um pouco a ideia do Evangelho de ontem, que o Senhor também falava que as suas ovelhas o conhecem a sua voz, e quando Ele começa a chamar na frente, elas o seguem. Mais uma vez o Senhor traz essa realidade. As suas ovelhas escutam a sua voz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Não é simplesmente conhecer a voz de alguém, é mais do que isso, é conhecer alguém em profundidade. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E o Senhor diz no Evangelho também, nesse trecho de João 10, que Ele conhece as ovelhas, e as ovelhas o conhecem, assim como Ele conhece o Pai, e o Pai o conhece. Ou seja, é um conhecimento muito íntimo, muito profundo. Essa é outra qualidade da vida dos discípulos de Jesus. Além de homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo, são homens e mulheres que vivem um relacionamento pessoal, íntimo, profundo com Deus, comprometem o coração, a alma, toda a vida com o Senhor. Então pedir a Jesus ressuscitado que nesta Eucaristia nos dê a sua graça, para que essas qualidades dos discípulos do Senhor realmente sejam as qualidades de nossas vidas.